A trajetória de um líder não começa no momento em que ele recebe um título ou assume uma posição de comando em uma grande organização no continente americano. Ela se inicia muito antes, de forma silenciosa, nos recessos da mente e nas escolhas cotidianas que moldam o caráter e a visão de mundo. Cada pensamento cultivado, cada palavra proferida e cada ação realizada ao longo de uma existência servem como alicerces para a construção da autoridade que será exercida no futuro. Existe uma crença comum de que a liderança é um dom reservado a poucos, uma espécie de brilho nato que se manifesta apenas em ambientes corporativos de alto escalão, mas a realidade é muito mais sutil e onipresente. Ela se manifesta na condução de um grupo de voluntários durante o crepúsculo, na organização de uma equipe esportiva juvenil em um campo ensolarado, ou no gerenciamento das complexidades de uma família numerosa e vibrante em sua região de origem. Observar a liderança sob essa ótica é compreender que ela é uma arte de inspiração, organização e motivação, independentemente da escala. O ato de guiar um filho em direção a valores éticos não difere, em sua essência, da responsabilidade de um conselheiro executivo que toma decisões cruciais para um grupo empresarial de alcance global. No entanto, o mundo moderno clama por essa excelência de forma desesperada, revelando um cenário onde a escassez de direções claras é a regra, não a exceção. Governos em diversas partes do globo lutam para encontrar um foco. Empresas enfrentam mares de incertezas e competições ferozes, e até mesmo as unidades mais básicas da sociedade, como as comunidades locais e os lares, sofrem com a ausência de uma mão firme e inspiradora que saiba para onde caminhar. Observar a liderança sob essa ótica é compreender que ela é uma arte de inspiração, organização e motivação, independentemente da escala. O ato de guiar um filho em direção a valores éticos não difere, em sua essência, da responsabilidade de um conselheiro executivo que toma decisões cruciais para um grupo empresarial de alcance global. No entanto, o mundo moderno clama por essa excelência de forma desesperada, revelando um cenário onde a escassez de direções claras é a regra, não a exceção. Governos em diversas partes do globo lutam para encontrar um foco. Empresas enfrentam mares de incertezas e competições ferozes, e até mesmo as unidades mais básicas da sociedade, como as comunidades locais e os lares, sofrem com a ausência de uma mão firme e inspiradora que saiba para onde caminhar. Quando se pensa em figuras que personificam o sucesso nesse campo, é comum que a mente divague para nomes reluzentes, líderes de conglomerados multinacionais ou figuras públicas que ocupam os noticiários na Europa ou na América Latina. No entanto, a verdadeira maestria muitas vezes reside naqueles que ocupam funções menos visíveis, mas igualmente vitais. O supervisor que mantém a calma sob pressão, o presidente de uma associação de moradores que busca o bem comum, ou o sócio que oferece suporte nos momentos de crise. O desejo de aprimorar essa capacidade é por si só um passo transformador. Indica uma prontidão para mergulhar em um processo de autorreflexão e crescimento, reconhecendo que a jornada para se tornar um exemplo a ser admirado exige tempo, esforço e, acima de tudo, a disposição de enfrentar as próprias limitações. A necessidade de lideranças autênticas é visível nos setores públicos que operam no limite de suas capacidades e nas organizações que, apesar de possuírem recursos financeiros, perdem-se em escândalos por falta de integridade. A lição fundamental que emerge desse cenário é que muitos indivíduos, embora possuam um arsenal de ferramentas e talentos, deixam essas vantagens subutilizadas. Eles se apegam a fraquezas conhecidas, permitindo que o medo ou a inércia os impeçam de progredir. O convite aqui é para uma mudança de paradigma, uma oportunidade de ponderar como alguém deseja crescer, como deseja criar seguidores que se tornem líderes por direito próprio e, fundamentalmente, como deseja ser lembrado por aqueles que cruzaram seu caminho. O sucesso na liderança não é um destino estático, mas um processo contínuo de refinamento de hábitos, habilidades e comportamentos. Envolve dominar a autoliderança antes de tentar liderar os outros, entender as motivações profundas que impulsionam a ação e aprender a navegar pelas mudanças constantes de um mercado globalizado.
Ao longo desse percurso, descobrem-se as peças que faltam no quebra-cabeça da ambição pessoal. É uma exploração que abrange desde o desenvolvimento de um mindset resiliente até a capacidade de comunicar visões que galvanizam multidões. O caminho está traçado para aqueles que estão dispostos a tratar cada desafio como um mestre e cada interação humana como uma oportunidade de aprendizado. No entanto, uma questão permanece latente no horizonte. Como garantir que a base de uma organização, as pessoas que a compõem, seja sólida o suficiente para sustentar essa visão grandiosa? No centro de muitas frustrações que assolam o cotidiano de quem ocupam cargos de gestão, reside uma queixa persistente e amarga: a percepção de que a equipe não possui o desempenho esperado. Líderes em diversas partes do mundo, seja em escritórios modernos em Londres ou em empresas em crescimento na América Latina, é um sentimento de impotência liderar um grupo que parece resistir ao progresso, transformando cada meta em um fardo e cada inovação em um motivo de conflito interno. Essa tensão contínua não apenas drena a energia da liderança, mas atua como uma âncora pesada, impedindo que qualquer nível elevado de sucesso seja alcançado. Entretanto, ao analisar profundamente a raiz desse descontentamento, surge uma verdade desconfortável que muitos preferem evitar. O líder é, em última instância, o arquiteto da própria equipe. Se os membros de um time não conseguem dominar as habilidades técnicas exigidas, se desistem diante do primeiro obstáculo ou se buscam culpados externos para seus próprios erros, a responsabilidade recai sobre o processo que os trouxe até ali. Contratar alguém que não demonstra desejo de crescer, que evita assumir novas responsabilidades ou que se mostra indiferente às promoções, é aceitar, de antemão, a mediocridade do setor que se dirige. O problema não reside apenas na execução diária das tarefas, mas em uma falha estrutural no recrutamento, que muitas vezes é tratado como uma tarefa burocrática e secundária. Infelizmente, existe uma tendência generalizada de investir o mínimo de tempo e esforço possível no processo de seleção de novos talentos. Muitos gestores delegam essa função inteiramente aos departamentos de recursos humanos ou a consultorias externas, lavando as mãos sobre o perfil ideal do candidato ou sobre a descrição precisa das funções. Eles entram em salas de entrevista sem ao menos ter lido o currículo da pessoa à sua frente, conduzindo conversas superficiais e rápidas, onde o próprio líder fala mais do que escuta. Fazem perguntas aleatórias que não tocam na essência do caráter ou da competência do indivíduo, e, ao final, permitem que terceiros concluam as negociações financeiras e contratuais. O resultado desse desleixo é um ciclo vicioso de decepção e rotatividade. O novo contratado entra na organização e em pouco tempo revela-se inadequado para a cultura ou para as demandas do cargo. O líder frustrado acaba tendo que dispensá-lo, o que gera um clima de instabilidade e desmotivação para o restante do time que permanece. Além do desgaste emocional, há um desperdício imensurável de tempo e recursos financeiros, forçando a estrutura a recomeçar o processo do zero. É uma falha estratégica que líderes de sucesso aprenderam a evitar a todo custo, pois compreendem que uma organização só pode ser tão excelente quanto as pessoas que a integram. A crença de que qualquer pessoa pode ser transformada em um colaborador de alto desempenho através de mentorias e treinamentos constantes é, em grande parte, um mito perigoso. Embora o desenvolvimento profissional seja essencial, existe um limite para o que intervenções externas podem fazer por alguém que possui uma atitude intrinsecamente negativa ou uma falta de compromisso com a excelência. Há traços de personalidade e níveis de disposição que são enraizados, e tentar mudá-los à força é uma batalha perdida de antemão. Por isso, a seleção torna-se o momento mais crítico da liderança. É o filtro que determina se o futuro será de crescimento ou de estagnação. Para quebrar esse ciclo de mediocridade, é preciso que o líder reassuma o controle da porta de entrada de sua organização. Isso exige uma mudança radical na forma como as entrevistas são conduzidas e como o perfil dos candidatos é avaliado. O foco deve deixar de ser apenas a verificação de competências técnicas listadas em um papel e passar a ser uma investigação profunda sobre como aquele indivíduo reage sob pressão, como ele aprende com os fracassos e qual é o tamanho de sua ambição. A pergunta que paira no ar não é apenas o que o candidato sabe fazer, mas quem ele realmente é quando as luzes da formalidade se apagam. A
profundidade de um processo seletivo bem-sucedido começa muito antes do candidato sentar-se à mesa para a entrevista. Líderes que operam em altos níveis de desempenho sabem que a clareza é a sua maior aliada. Antes mesmo de abrir uma vaga, eles dedicam tempo para definir quais são os fatores críticos de sucesso para aquela posição específica. Não se trata apenas de listar requisitos básicos, mas de visualizar o impacto que aquele indivíduo terá na cultura da equipe. Essa clareza deve ser comunicada com precisão cirúrgica aos recrutadores, garantindo que a filtragem inicial não traga apenas nomes, mas perfis que ressoem com os valores e os objetivos de longo prazo da organização em sua região de origem. Quando chega o momento da entrevista, a preparação do líder é o que separa o profissionalismo do amadorismo. Em vez de perguntas genéricas que permitem respostas ensaiadas, o líder de sucesso utiliza a técnica das perguntas comportamentais. Ele busca evidências tangíveis de ações passadas, pois entende que o comportamento anterior é o melhor preditor do desempenho futuro. Ele pode pedir que o candidato narre uma ocasião em que um projeto mudou de direção subitamente e como ele se adaptou a essa nova realidade. Ao ouvir a resposta, o líder não procura apenas por resultados positivos, mas pela lógica do pensamento, pela resiliência emocional e pela capacidade de manter a calma em meio ao caos. Outro ponto de exploração profunda ocorre quando o candidato é instigado a descrever um erro significativo que cometeu. Este é um momento revelador. Candidatos que tentam mascarar falhas ou que atribuem a culpa inteiramente a fatores externos sinalizam uma falta de autorresponsabilidade que pode ser fatal para uma equipe de alto nível. Por outro lado, aquele que admite o erro com humildade detalha as lições aprendidas e mostra como mudou sua abordagem desde então, revela um caráter sólido e uma mentalidade de crescimento. Líderes atentos sabem que a capacidade de aprender com a própria vulnerabilidade é uma das marcas mais distintivas de quem realmente tem o que agregar. A criatividade diante de problemas complexos também é um território que merece investigação minuciosa. Em um mercado global, seja na Europa ou no continente americano, as soluções convencionais muitas vezes perdem a eficácia rapidamente. O líder busca exemplos de como o candidato pensou fora da caixa, como ele desafiou o status quo para alcançar objetivos difíceis e se ele possui a audácia necessária para inovar quando todos os outros seguem o caminho mais fácil. Essa exploração intelectual permite ao líder vislumbrar se aquele indivíduo será um motor de progresso ou apenas mais uma peça que cumpre ordens sem questionar ou aprimorar os processos. Durante essas interações, o silêncio é uma ferramenta poderosa. Enquanto muitos gestores cometem o erro de preencher cada segundo com sua própria voz, tentando vender a empresa para o candidato, o líder experiente utiliza as pausas para observar as reações não verbais. Ele nota a hesitação, o brilho nos olhos ao falar de conquistas ou a tensão ao lidar com temas desconfortáveis. A entrevista deixa de ser um interrogatório e se torna uma análise antropológica da personalidade humana. É nesse espaço de observação cuidadosa que se descobre se a pessoa à sua frente possui a fibra necessária para suportar as pressões inerentes à jornada que está por vir. Essa busca pela excelência na contratação não é um ato de elitismo, mas de respeito pelo futuro da equipe e pelos objetivos que foram traçados. Ao se aprofundar na essência do candidato, o líder protege o ambiente de trabalho de influências tóxicas ou de desempenhos medíocres que poderiam contaminar a motivação coletiva. No entanto, para alcançar esse nível de discernimento, o líder precisa estar disposto a desestabilizar a zona de conforto do entrevistado, revelando o que está escondido sob a superfície das respostas perfeitamente preparadas. Ao final dessa etapa, a clareza substitui a dúvida. O líder não está mais apenas preenchendo uma vaga. Ele está moldando o futuro da organização, uma decisão de cada vez. Cada entrevista conduzida com profundidade e intenção é um ato de liderança em si mesmo, pois reflete a capacidade de enxergar além do óbvio e apostar no potencial que muitos não sabem ver. A certeza que emerge desse processo não é arrogância, mas discernimento, a habilidade de distinguir o brilhante do apenas polido.
Esse discernimento, construído ao longo de inúmeras conversas difíceis e perguntas desconfortáveis, torna-se o maior ativo silencioso de qualquer líder. Ele não aparece no balanço financeiro, não é celebrado em reuniões de resultados, mas seus efeitos são sentidos em cada equipe que supera metas, em cada colaborador que cresce além do que imaginava ser capaz, e em cada crise que a organização atravessa sem perder sua essência. Contratar bem não é um evento isolado, é uma prática contínua de refinamento do olhar humano. A verdade mais poderosa que um líder pode internalizar é que pessoas medíocres contratam pessoas medíocres, enquanto líderes extraordinários têm a coragem e a humildade de contratar pessoas que, em muitos aspectos, os superam. Esse ato, aparentemente simples, é na prática um dos gestos mais corajosos que um gestor pode fazer. Ele exige que o ego seja colocado de lado e que o propósito coletivo da organização seja maior do que qualquer insegurança individual. É a marca registrada dos grandes construtores de times ao longo da história. Portanto, reveja seu processo seletivo com olhos novos. Pergunte-se se você está realmente buscando a verdade sobre o ser humano à sua frente, ou se está apenas validando suas próprias impressões iniciais. Questione se suas entrevistas têm profundidade suficiente para revelar caráter sob pressão, ou se são apenas conversas educadas que confirmam o que você já queria acreditar. O rigor no processo de seleção não é crueldade, é respeito. Respeito pelo candidato, pela equipe que o receberá e pelo projeto coletivo que vocês estão construindo juntos. No fim, liderar é um exercício permanente de escolha. E a escolha mais determinante que um líder faz não acontece em uma sala de crise, em uma negociação de alto risco ou em uma apresentação para investidores. Ela acontece muito antes disso, no momento em que ele decide com quem vai sentar ao lado do caminho. Escolha bem. Escolha com critério. Escolha com coragem. Porque a qualidade das pessoas que você convida para o seu time é, em última instância, o espelho mais fiel de quem você é como líder. A consequência final é o fortalecimento da própria autoridade do líder. Ao demonstrar que possui um critério aguçado e que não se contenta com o mediano, ele consolida sua reputação como alguém que leva o desempenho a sério, não apenas em discurso, mas em cada decisão concreta que toma. A equipe passa a confiar mais em sua direção, pois percebe que ele é consistente entre o que prega e o que pratica. Essa coerência é o alicerce invisível sobre o qual toda liderança duradoura é construída. Essa autoridade conquistada não é imposta pelo cargo ou pelo título, ela é reconhecida organicamente pelos que estão ao redor. Quando um líder mostra que cada contratação é tratada como um ato de responsabilidade coletiva, ele transforma o processo seletivo em um símbolo da cultura que deseja perpetuar. As pessoas passam a entender que trabalhar naquele ambiente é um privilégio que exige comprometimento real e não apenas a capacidade de impressionar em um único momento. Isso eleva o nível de comprometimento de toda a equipe de forma natural e sustentável. O turning point final para o líder é perceber que sua maior herança não serão os resultados financeiros alcançados, os contratos fechados ou os prêmios conquistados. Sua maior herança será o time que ele construiu, as pessoas que ele escolheu, desenvolveu e desafiou a serem maiores do que imaginavam ser. Cada contratação bem feita é um capítulo escrito na história da organização. E cada pessoa certa colocada no lugar certo é uma prova viva de que a liderança é, acima de tudo, um ato de cuidado com o futuro. Portanto, assuma o recrutamento como uma das expressões mais elevadas da sua liderança. Não delegue essa responsabilidade de forma irresponsável, não a trate como burocracia, e não a apresse por pressão do dia a dia. Cada vaga aberta é uma pergunta que a organização faz sobre seus próprios valores. Quem somos? E quem queremos nos tornar? A resposta está na pessoa que você escolhe colocar dentro do time. Escolha com profundidade, com intencionalidade e com a clareza de quem sabe que está construindo algo que vai durar muito além de si mesmo. Porque no final, liderar não é sobre estar no centro do palco, é sobre montar o elenco certo para que o espetáculo continue, independentemente de quem esteja na direção. Esse é o legado silencioso e poderoso de todo grande líder. A capacidade de se tornar dispensável, não por fraqueza, mas porque a equipe que ele construiu é forte o suficiente para sustentar a visão por conta própria.
Ao contemplar a jornada de liderança através da lente da seleção de talentos, chegamos a uma compreensão filosófica profunda. Um líder é, essencialmente, o reflexo das pessoas que escolhe para caminhar ao seu lado. Não existe sucesso isolado, nem grandeza que se sustente sobre bases frágeis ou desmotivadas. A maestria em realizar entrevistas e em selecionar indivíduos de alto desempenho é, talvez, a habilidade mais vital e subestimada no arsenal de quem deseja causar um impacto real no mundo. É um ato de curadoria humana que exige discernimento, paciência e uma crença inabalável de que a qualidade é sempre preferível à conveniência. A essência de tudo o que foi percorrido reside na ideia de que a liderança começa com a autoliderança e se expande através da escolha consciente. Quando um gestor decide não aceitar menos do que a excelência, ele não está apenas preenchendo um cargo, mas está definindo o destino de sua organização e o tom de sua própria história. O compromisso com o recrutamento profissional é um testemunho de respeito pelo trabalho, pela equipe existente e pela visão que se pretende alcançar. É a compreensão de que cada nova contratação é uma oportunidade de reforçar ou de diluir a cultura que foi tão arduamente construída. Olhando para trás, percebe-se que as ferramentas apresentadas, a clareza de critérios, as perguntas comportamentais, o uso do elemento surpresa e o rigor com candidatos internos, são mais do que simples técnicas de gestão. São expressões de uma filosofia de vida que valoriza a verdade e a meritocracia. Em qualquer região, seja em grandes centros urbanos ou em comunidades menores no continente americano, os princípios da liderança eficaz permanecem universais. Eles nos lembram que a responsabilidade final nunca pode ser delegada, e que o preço da grandeza é a atenção meticulosa aos detalhes que outros preferem ignorar. O fechamento dessa reflexão nos convida a olhar para nossas próprias trajetórias e perguntar: quem estamos trazendo para o nosso círculo? Estamos construindo equipes que nos desafiam a ser melhores, ou estamos nos cercando de conformismo por medo de sermos questionados? O líder de sucesso sabe que a resposta a essas perguntas determinará se ele será lembrado como alguém que apenas ocupou um cargo, ou como alguém que construiu algo duradouro e inspirador. A verdadeira liderança deixa um rastro de crescimento, não apenas nos números e resultados, mas nas vidas e nas carreiras das pessoas que foram tocadas por essa busca incessante pela excelência. Que a clareza obtida através desse entendimento sirva de bússola para os desafios futuros. Que o ato de entrevistar e selecionar seja visto como um momento de profunda conexão humana e de descoberta de potencial. Ao final, a liderança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter a sabedoria de encontrar as pessoas que ajudarão a descobrir as melhores perguntas. É nesse encontro de mentes e propósitos que a mágica da inovação e do sucesso verdadeiramente acontece, deixando um legado que ressoará muito além do tempo presente. Encerrar este ciclo de pensamento é, na verdade, abrir um novo capítulo de ação. O conhecimento sem a prática é como uma semente em solo árido. O verdadeiro líder leva essas lições para o campo, transforma suas salas de entrevista em espaços de revelação e suas equipes em bastiões de desempenho superior. Ao fazer isso, ele não apenas alcança seus objetivos, mas eleva o padrão de liderança para todos ao seu redor, criando um mundo onde a excelência não é um acidente, mas uma escolha deliberada e constante.